Estamos aqui. Amanheceu o dia e hoje estamos prontos para despertar? Nossa alma se abre e algo dentro de nós desperta, transforma-se. Buscamos no horizonte encontrar novos caminhos, o caminho que nos leva para dentro de nós. E ao trilhar esse caminho, encontraremos no final o tão sonhado bosque sagrado. Olá, pessoal! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma maravilhosa live aqui no Bosque Sagrado. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Mello, numeróloga, taróloga, e hoje nós vamos falar sobre a identificação e a cura dos nossos traumas inconscientes. Eu vou ter o maior prazer, o melhor prazer também, de conhecer o trabalho mais profundamente do Henrique Souza. Ele é professor, terapeuta, ele fala sobre o HQI. Vou chamar ele aqui para saber mais sobre o trabalho dele. Seja bem-vindo, Henrique, tudo bem? Olá, Priscila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Henrique. Para mim é Gratidão. uma alegria tê-lo aqui, gratidão pela oportunidade de conhecer seu trabalho sobre HQI. E hoje nós vamos aprender muito sobre essa técnica, identificar os nossos traumas e curar. Henrique, fala um pouquinho sobre a sua história, como que iniciou a sua jornada com esse aprendizado. Começa lá atrás para a gente saber um pouquinho mais sobre a sua história. Boa, beleza. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui a todos aqui que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, né? Agradecer você pelo convite, tá um prazer estar aqui com vocês. Bom, quem não me conhece, então, muito prazer também, sou Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta numa metodologia chamada HQI. HQI é abreviação de homeostase quântica informacional. E ele é uma técnica, uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente. E hoje eu vejo ela até mais do que uma metodologia, eu vejo ela como uma filosofia de vida, né, que permite à própria pessoa, de forma simples, direta e objetiva, trabalhar internamente os padrões internos que geram os desequilíbrios na realidade física, seja na saúde, no relacionamento, no financeiro, em qualquer área da vida. Então, além dela ser uma técnica direta e objetiva, possui também um raciocínio próprio que permite uma precisão na localização dessas informações, e ela não contradiz nenhum trabalho, crença, técnica ou religião que a pessoa pratique, ela sempre potencializa o processo da integração, né? Então, foram características que me chamaram muita atenção quando eu descobri. Eu venho de uma jornada tradicional, né, de uma inquietude interna muito grande, querendo descobrir o porquê de muitas coisas, sempre fui muito curioso desde infância, sempre quis saber o porquê de tudo, e em determinado momento da minha vida eu estava insatisfeito com algumas tentativas de melhora em algumas áreas da minha vida e eu não via solução. Eu queria mudar, mas eu não tinha uma ferramenta palpável, algo que pudesse transformar a minha realidade e nem explicações para alguns questionamentos que eu vinha fazendo. E uma coisa puxa a outra, né, nessas buscas de resposta, eu cheguei a alguns conteúdos, fui pesquisando, cheguei na questão da lei da atração. A lei da atração não tem como, é um caminho que vai te levar na física quântica, e da física quântica, terapia HQI. E quando eu encontrei HQI, foi como se fosse amor à primeira vista. Foi uma identificação muito grande, e ali começa, então, minha jornada, né? Minha e da minha esposa, né? Que nós fizemos um movimento juntos, então tudo que um descobria, compartilhava com o outro, nós começamos, então, nossa trajetória juntos, nessa jornada de autoconhecimento. E logo, assim, de forma bem rápida e bem prática, nós conseguimos observar vários resultados na nossa vida prática. Foi um salto gigantesco. E isso começou, então, a nascer um desejo de levar essas informações para o mundo, né? Então, observando como que está o mundo, né, lá fora, como que as pessoas estão sofrendo, buscando solução, buscando resposta, buscando ajuda, e sem saber para onde ir. E justamente por alguns anos antes
eu também estava ali perdido, sem saber que rumo tomar, para onde ir, o que fazer, querendo a mudança, mas sem saber por onde começar, o que fazer, o que trabalhar, sempre buscando resposta, solução aonde eu não tinha perdido. Então, isso tudo começou a nascer um novo desejo muito forte. Então, foi onde que eu joguei tudo para o alto, deixei minha empresa, larguei minha empresa para poder trilhar, fazer o processo de transição, e hoje estou 100% dedicado ao trabalho com o HQI, e em paralelo busco trazer outros conteúdos, um trabalho em paralelo também, buscando compreender os bastidores da nossa consciência, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, e como esse conteúdo pode servir de um leque de possibilidades para tanto HQI quanto para outras técnicas maravilhosas que existem no mundo também, né? Tem várias outras terapias, técnicas, outros terapeutas, vários trabalhos maravilhosos. Então, eu busco sempre integrar todo esse conteúdo, tanto da HQI, quanto esse conteúdo de autoconhecimento, com todos os recursos e todas as ferramentas, né? Nós passamos por um momento onde a humanidade está precisando muito, né, de solução, de resposta, e para quem sente esse chamado e deseja mudança, né, eu então estou aqui disposto a dedicar, né, minha nova função aí para trazer clareza, conhecimento e contribuir no que tiver ao meu alcance aí para as pessoas, né, trilhar essa jornada também. Com certeza. Nós vamos aprender muito com você hoje. Quero dar uma boa noite aqui pro pessoal do chat. Está aqui conosco o Edson, um grande abraço, Edson. A Rose, a Cileia também, a Jane. Olha, Cileia, Jane são minhas alunas. Sim. Gratidão. O meu esposo Washington. A Sheila também. Olha, a Sheila também, aluna, que legal. Olha. Que bom. A Manuela Cardoso. Humberto, um grande abraço, Humberto. Deixa eu ver quem mais. A Cláudia. Meus moderadores, um grande abraço para vocês. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer na hora que finalizar o início das nossas questões. Nós vamos já colocar as perguntas para o Henrique responder. Henrique, para iniciar a nossa conversa, qual é a origem dos traumas? Como nós identificamos os nossos traumas inconscientes? Boa pergunta. Eu gostaria de começar com uma definição de trauma. Não que as outras definições estejam erradas. Eu gosto sempre de alinhar primeiro esse conceito, porque isso na hora de praticar, principalmente a HQI, tem uma relevância muito grande. Tá? Então, normalmente, as pessoas associam traumas com um fato de maior expressão, um fato muito marcante. Por exemplo, um acidente, uma falência, um divórcio, né, uma briga, uma surra, um abuso. Então, normalmente, as pessoas associam trauma com um fato de maior expressão. Tá? Não que esteja errado, mas que na nossa linguagem, no nosso trabalho, nós entendemos trauma, qualquer fato que a pessoa tenha vivenciado e que tenha gerado padrões internos negativos, sejam padrões mentais ou sejam padrões emocionais. Na nossa visão, nós buscamos, com o trabalho da HQI, sempre restaurar o equilíbrio interno. Nós entendemos que a realidade física externa é apenas uma expressão do mundo interno. E quando esse mundo interno está em desequilíbrio, então tende-se a gerar uma realidade externa desequilibrada. Então nós chamamos de um problema financeiro um desequilíbrio financeiro, uma doença como um desequilíbrio na saúde, um problema de relacionamento, um desequilíbrio no relacionamento. E que desequilíbrio é esse? Um desequilíbrio informacional, que a informação é a área da física que fundamenta o nosso trabalho, que é a física quântica informacional. Então, nós entendemos que problemas são desequilíbrios internos que geram desequilíbrios no físico. Nós buscamos, então, restaurar esse equilíbrio interno e, como consequência, equilibrar a realidade física. E nós buscamos restaurar esse equilíbrio interno através do processo de eliminar as informações que geraram esse desequilíbrio. Então, na nossa visão, nós entendemos que esse desequilíbrio se dá pelo acúmulo de informações. Uma analogia que eu costumo sempre de usar é o telefone celular. Quando você compra um telefone, ele vem funcionando perfeitamente de fábrica, não é assim? À medida que você vai usando ele e armazenando arquivos, sobrecarregando o sistema, a longo prazo ele não tende a
a falhar, a apresentar algum defeito, algum tipo de problema? Partimos dessa mesma ideia nessa analogia. Entendemos que o acúmulo das experiências que nós vamos vivenciando, ou ela te informa ou ela te traumatiza. Quando você vivencia um fato, ou esse fato te informa, agregando complexibilidade ao seu sistema e expandindo os seus recursos e a sua capacidade interna, ou ela vai sobrecarregar o sistema, vai gerar o desequilíbrio. Então, essa sobrecarga, quando vivenciamos esses eventos que vão gerando esses padrões, que vão desequilibrando, é o que nós chamamos de traumas. São eventos que geraram informações negativas. Por isso que é importante entender essa definição, que muitas das vezes, então, as pessoas associam com o fato de maior expressão. Como que, na nossa visão, é o acúmulo se dá nas coisas corriqueiras, nos episódios corriqueiros do dia a dia. Eu sempre brinco, faço uma brincadeira com os alunos. Assim como na religião fala que não tem nem pecadinho, nem pecadão, eu falo que no nosso trabalho não tem nem trauminha, nem traumão. Porque na nossa visão, medo é medo, independente se é de uma onça ou de uma barata. A raiva vai ser raiva, independente se é de um relacionamento que terminou, de uma traição do marido ou do maridão que deixa a toalha molhada em cima da cama. Então, na nossa visão, é esse acúmulo que vai gerar o desequilíbrio. Assim como na analogia do telefone, se você tira várias fotos, o seu telefone, quando ele começar a travar, ele não vai diferenciar se é uma foto de uma pedra que você tirou na rua ou se é a foto do seu casamento. Ele não vai dar importância e relevância para a foto, e sim pelo peso, né, do arquivo que está sobrecarregando. Isso também nós entendemos nessa visão no nosso trabalho. Então, na nossa visão, trauma é qualquer evento que gere esse desequilíbrio interno. E é um outro ponto tão importante ficar atento a essas situações corriqueiras do dia a dia, porque não é todo dia que você termina um relacionamento, não é todo dia que sofre um acidente, não é todo dia que tem uma discussão, mas é todo dia que está ansioso para chegar no trabalho, é todo dia que está com raiva do menino que fez uma pirraça, é todo dia que está com raiva do vizinho que está com som alto. Então, são todos os dias que são situações corriqueiras que vão gerar esses sentimentos que vão estar presentes tanto nos fatos de menor expressão ou de maior. E como é o acúmulo, nós estamos muito mais sujeitos a situações corriqueiras do dia a dia do que um fato de maior expressão. Então, nós entendemos que trauma são também esses eventos corriqueiros do dia a dia, até porque é onde a pessoa está mais sujeita a vivenciá-los e armazenar essas informações. E um outro ponto importante no nosso trabalho, que não tem problema nenhum em sentir um sentimento negativo, porque os sentimentos são recursos internos que o ser humano vem de fábrica e tem a sua importância. A gente fala muito sobre sentimentos negativos, parece então que o sentimento é um grande... Pessoal, só um minutinho, já já o Henrique volta. Quero dar boa noite aqui para o Elvésio. Tudo bem, Elvésio? Aqui o Henrique voltou, tudo bem? Caiu aqui a transmissão. Voltou? Sim, voltou, normalizou. Me acompanharam, só para saber, não sei se caiu antes na fala. Você estava falando sobre o evento, se ele é menor ou maior, esse acúmulo de informação. Ok. Então, um outro exemplo importante para a gente ilustrar esse movimento é a intensidade, né? Então nós não vamos dar relevância, e outra questão dos sentimentos, que muitas das vezes, quando a gente vai falar sobre sentimentos, o sentimento acaba virando um grande vilão, né? Então não posso sentir nada de negativo. Isso não tem problema nenhum, porque os sentimentos são mecanismos internos que nós já viemos de fábrica. Então, cada sentimento existe a sua importância na nossa vida prática. Foi graças ao medo que tirou o homem das cavernas e trouxe esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, todos os sentimentos eles são importantes. Então, não tem problema nenhum você sentir. O problema se dá quando a pessoa envolve com esse sentimento, coloca ele no bolso e leva para as outras experiências da vida dela. Entende? Então, é aí onde que vira, então, um trauma, e a longo prazo esses traumas tendem a gerar desequilíbrios. Henrique, como que nós identificamos esse acúmulo que gera o desequilíbrio? Por exemplo, começa da onde? Lá da infância? Como nós podemos olhar para trás e identificar e falar assim, poxa, eu ainda não superei essa situação? Bom, perfeito. Bom,
Eu sempre uso uma frase nas minhas postagens que ilustra bastante isso e resume essa questão. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Então, toda vez que nasceu um dilema na psique humana, nasce um problema. Uma analogia para explicar isso é o computador. Quando você abre uma página no seu computador, ele vai usar os recursos do aparelho para processar essa página que foi aberta. Você abrir uma página ou duas, não tem problema nenhum. Agora, experimenta abrir umas 80 páginas na sua aba principal. Ele não vai travar? Vai ficar lento, não vai lento. funcionar. Exatamente. O que você precisa fazer? Vir fechando essas abas. Né? Então, isso acontece quando uma consciência entra num dilema. Então, se a pessoa vivencia um evento e ela compreende esse evento, ele é integrado, ele vira uma informação na consciência dela. Né? Ele vai virar uma complexibilidade e vai expandir a capacidade da consciência. Agora, quando ele vira um trauma, é quando ele cai num dilema. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a criança pegou a bicicleta e sofreu um acidente. Esse evento ela pode traumatizar ou pode informar. Se ela caiu, mesmo que ela ficou triste, ficou com raiva, sentiu algum sentimento, mas ela aprendeu a lidar com essa situação, ela resolveu essa questão ali na hora, ela não vira um trauma, ela vai virar uma experiência. Sim. Ela vai conseguir, então, avaliar, opa, eu caí porque eu estava em excesso de velocidade, então da próxima vez eu vou com mais cautela. Então ela vai avaliar o evento e vai extrair um aprendizado e ela vai crescer com isso. Não que o trauma depois ela não cresça, só que ela vai seguir, vai aprender pelo caminho doloroso, né? Ela vai aprender também, porém, gerando algumas consequências negativas, desequilíbrio e sofrimento. Agora vamos analisar uma segunda situação. Ela caiu, só que aí ela cai num dilema. Ela fala assim, poxa, a culpa é minha por ter caído, estraguei essa bicicleta. Ela começa a sofrer por um lado, mas ao mesmo tempo que ela se sente culpada, ela fala assim, poxa, mas não era nem para eu ter pegado essa bicicleta, meu pai poderia ter me trago, um exemplo, né? Sim. Meu pai poderia ter me trago aqui, se ele tivesse me trago, eu não tinha caído. Não acontecido. Então ela caiu num dilema. Ou ela está culpada ou ela está injustiçada. Ela já, no mesmo evento, ao mesmo tempo que ela sente injustiçada que o pai não levou ela sente culpa por ter pego a bicicleta, por ter caído, ter sido imprudente, talvez. Ela vai analisar com os dados que ela tem. Então, o que vai acontecer? Ali ela está presa num dilema. Ou é culpa ou injustiça? Estou trazendo um exemplo de culpa e injustiça, mas existem outros dilemas internos. Eu gosto sempre de trabalhar esses dois, que são muito comuns e frequentes. Então, quando ela cai nesse dilema, é como se ela abrisse duas abas na consciência dela. E aí não foram fechadas. Ela é culpada ou injustiçada por esse acidente? E aí vai vivenciando outro evento e outra. E cada vez que esse trauma, essa janela não é fechada na consciência dela, que aí que vira um trauma, é como se o inconsciente dela ficasse lembrando ela toda vez. É culpa ou injustiça? E aí ela vai projetando essa culpa e essa injustiça em eventos seguintes na fatia do tempo, onde ela vai vivenciando experiências. Por isso que talvez a pessoa depois chega lá com 40, 50 anos, ela fala assim, nossa, esse problema que eu vivencio hoje é uma situação mal resolvida lá atrás, na infância. Então aí, voltando na pergunta que você fez, aonde que começa? Isso. Depende. Né? Vai começar onde gerou um dilema. Então nós podemos gerar um dilema hoje de manhã, semana passada, ou lá na infância. A maioria deles estão na infância, ou ali na adolescência. Por quê? Hoje, como adultos, a pessoa ela tem mais dados para avaliar um evento, porque tem um histórico de vida, tem uma experiência, tem aprendizado, né? Tem várias informações onde ela consegue avaliar. Pode ainda cair num dilema? Pode. Mas vai ser mais difícil ela cair num dilema porque ela tem mais dados para avaliar. Já uma criança, não. Uma criança tem poucos dados para avaliar uma situação. Então, a probabilidade dela cair num dilema é muito grande. Por isso que várias terapias sempre vai trazer o resgate da criança interior ferida, né? Vai sempre voltar numa situação lá na infância. Por quê? Porque ali é onde ela tem menos capacidade de avaliar uma informação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que os pais se separaram. Os pais se separaram provavelmente de situações mal resolvidas entre eles, dos dois adultos. Só que dificilmente um adulto vai sentar para conversar com a criança. Vai assim, olha, eu estou separando, tá, da sua mãe, do seu pai, porque fulano um traiu o outro, ou a gente não está dando certo. Não, só vai falar assim, ó, não damos certo, ou nem dá muita explicação para a criança.
O que a criança vai fazer? Ela vai avaliar com base na informação que ela tem. Por mais absurdo que possa parecer até para ela mesma depois que virar adulta. Mas naquele momento, naquela fatia do tempo, a consciência dela vai avaliar com os dados que ela tem. E aí vamos supor que ela começa a somar 1 mais 1 ali com as experiências dela. Tá? Meu pai reclamava todo dia que eu sou bagunceiro, que eu não como tudo, que minhas notas são ruins, que eu deixo brinquedos esparramados pela casa, e agora ele foi embora. Então, provavelmente, ele não me suportava aqui, ou eu sou culpado, ou sou responsável pelo término da separação dos pais. E, ao mesmo tempo que ela observa esse movimento, ela vai falar assim, mas peraí, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma criança. Caiu no dilema. Sim. O dilema, agora ela vai ficar, ao mesmo tempo, ali se culpando, ou sentindo injustiçado, alguns outros sentimentos envolvidos com esse evento. Então, agora ela cresce com culpa em relação ao relacionamento dos pais. Então, ele já formou uma personalidade que caiu num dilema, depois vai nascer outras personalidades, aqui que é o príncipe encantado, que é um relacionamento bacana, só que aquela consciência ali que talvez se sentiu culpada pelo término do relacionamento dos pais, vai ser talvez a personalidade que vai ficar puxando o tapete de todos os relacionamentos que ela fizer. Aí onde vai ter alguma atitude com ciúme, vai sabotar um relacionamento, onde ela não se sente merecedora de um relacionamento. E aí ela só vai atrair as tranqueiras, depois vai falar que tem dedo podre, né, que a culpa é que não tem homem que presta, né? Mas ali talvez tenha uma personalidade dela traumatizada que ficou engessada naquela fatia do tempo, aonde ela fica projetando em outras áreas essas situações do passado. E essas áreas, Henrique, a área da saúde, na perspectiva do HQI, qual que é a origem das doenças? Como que se inicia esse processo de adoecimento do corpo físico? Perfeito, muito boa pergunta. Existem vários estudos hoje, já não nem só na área da terapia, né? Porque já é um conceito muito antigo que já trazia essa questão da relação de um desequilíbrio interno gerando doenças e somatizações no corpo. E hoje a neurociência ela já consegue comprovar como que os sentimentos eles desequilibram a nossa realidade física e a nossa saúde. Então tudo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos nada mais é do que uma bioquímica que o cérebro vai fazer e imprimir no corpo. Então, o que eu chamo de medo, de raiva, de tristeza, de carência, de rejeição, é como se fosse uma receitinha de bolo. X% de dopamina, de cortisol, um aumento disso, uma diminuição naquilo, vai gerar uma sensação impressa no corpo que nós vamos denominar como tristeza, carência, rejeição. Então, são só bioquímica. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, que é um acúmulo, por exemplo, de tristeza, que Sim. A bioquímica de tristeza, que é um alto nível de cortisol, uma baixa de dopamina, de serotonina, quando ela toma um remédio antidepressivo, é o quê? São inibidores no cérebro dela para inibir esses sentimentos, né? Essa bioquímica desses sentimentos impressa no corpo. Quando as nossas células são inundadas por essas bioquímicas, o que acontece? Toda vez que ela vai se dividir, ela vai gerar novos receptores para receber mais dessa bioquímica. Só que quando isso acontece, vai faltar receptores para absorver vitaminas, nutrientes, né, ou para excretar os metais tóxicos, as toxinas da célula. Então, uma célula inundada de uma bioquímica emocional, ela tende-se a ser uma célula doente. E uma junção de células, nós temos tecidos. Uma junção de tecidos, nós temos órgãos. Então, se eu tenho células doentes, eu tenho tecidos doentes e, consequentemente, órgãos doentes. Então, isso mostra como que um vício emocional pode adoecer o corpo físico. Sim. Na terapia, na HQI, nós temos um estudo que nós demonstramos, então, que antes desse sentimento ser uma bioquímica impressa pelo cérebro, ela vai ser uma informação na nossa consciência, que é atemporal. Por isso que o trauma do passado, mesmo que a pessoa já perdoou o pai, perdoou a mãe, essa informação ela é decodificada pelo cérebro, impressa e projetada em outras áreas. Então, aquele medo do pai, talvez ela não tenha mais hoje no corpo físico. E, realmente, o corpo já expurgou aquela bioquímica de medo. Só que o trauma, se não foi resolvido na consciência, o cérebro hoje vai ficar projetando esse medo em outras áreas. Então, aquele medo do pai, talvez hoje é projetado no medo no financeiro, no trabalho, no relacionamento, em outras áreas da vida. E fica aquele vício emocional adoecendo, consequentemente, o corpo físico. Então, a neurociência demonstra essa relação hoje da bioquímica afetando e adoecendo os órgãos. E na HQI, existe um estudo que o professor Sérgio desenvolveu antes dele falecer. Quando ele desenvolveu a HQI,
ele conseguiu mapear que tipo de trauma tem relação com cada doença. Então, por isso que os nossos alunos e clientes têm resultados relativamente rápidos, porque com base no nosso bate-papo aqui, o pessoal deve ter pensado, nossa, tem um monte de trauma, um monte de coisa para trabalhar na minha vida, por onde eu começo? Então, o corpo é como se fosse um sinal. Então, a parte do corpo que foi afetada, a gente consegue saber, então, que tipo de trauma tem relação com cada doença. Então, nós conseguimos ser bem precisos na localização dessas informações, né? A medicina tradicional chinesa é um estudo milenar que já apontava também essa relação, né, dos órgãos com os sentimentos, e o professor Sérgio, o start inicial dele foi o estudo da medicina tradicional chinesa, e ele conseguiu aprofundar, através de estatísticas e pesquisa que ele fez ao longo do trabalho dele, ele conseguiu, então, mapear vindo de que tipo de trauma. E aí é onde que nós temos essa certa precisão. Então, nós usamos usar a HQI, por exemplo, se um cliente traz uma queixa, por exemplo, de uma doença, você teria alguma curiosidade de alguma, por exemplo, só para usar como raciocínio para ilustrar, como exemplo prático? Dor muscular ou dor na coluna, qual que é a origem? Dor muscular ou na coluna. Toda doença que desequilibra o sistema esquelético muscular, no nosso raciocínio, ele está relacionado com traumas, que nós chamamos de traumas entre eu e o meu corpo. Então, é qualquer desrespeito entre o próprio corpo. O que seria isso? Algo no corpo que não gosta ou não aceita, não aceitar mudanças no corpo, limitações impostas pelo corpo, traumas com bullying, inferioridades, complexos, não aceitar envelhecimento ou exceder a capacidade física do corpo. Então, se eu vou atender um cliente, por exemplo, que traz essa questão como uma queixa, nós vamos rastrear os fatos que ela vivenciou, sem fazer juízo de certo ou de errado, sem julgamento. Verificar no ponto de vista dela o que ela sentiu em relação a esses temas. E aí nós vamos utilizar a ferramenta e eliminar essas informações. Assim como a dor, né, muscular vem como uma consequência desse desequilíbrio, quando restauramos esse equilíbrio na consciência, então, consequentemente, ela vivencia uma realidade agora equilibrada. E, Rick, na perspectiva do HQI, a doença ou até mesmo o desconforto no corpo físico tem alguma vantagem? Tem alguma memória que traga assim, se eu adoecer, eu vou deixar de fazer tal coisa? Essa autossabotagem pode acontecer? Pode, é muito comum, é o que nós chamamos de ganhos secundários, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem um histórico de carências e abandonos. E aí ninguém nem dava bom dia para ela, nem lembrava que ela existia. Aí depois que ela descobre uma doença, aí ela tem uma atenção, né, alguém liga para ela, ou tratava mal, para de, pelo menos, pode não tratar bem, mas pelo menos para de tratar mal, né? Sempre mandou uma mensagem, passa a levar no médico. Então, o que acontece? Nesse movimento é onde que gera, então, sentimentos positivos também. Então, tem o lado que sofre com a doença, sim, mas aí é um outro ponto que aí eu gosto muito de explorar, que são as sombras psicológicas. Sim. Né? Porque o ser humano, ele aprendeu que dentro desse corpo físico existe apenas uma personalidade fazendo escolhas. Só que não. Cada vez que abre um dilema, naquele exemplo que eu falei que abre uma aba, ali nasce uma personalidade diferente. Por isso que nós temos várias personalidades que muitas das vezes são contrárias à realidade que a pessoa deseja vivenciar. E você pode explanar um pouquinho quais são esses tipos de personalidade para a gente identificar em quais áreas, nossa, que podemos estar vivendo com essas personalidades ou com essas sombras psicológicas? Sim, claro. Nesse próprio exemplo da doença mesmo, existe uma personalidade que quer se curar, que está sofrendo com a dor, né, dessa doença. Só que ali também existe uma personalidade que tem um prazer em ser acolhida e ser notada com essa doença. E para essa personalidade, a dor da carência e da rejeição é maior do que a dor do corpo físico. Ali ela já entra numa guerra interna. A parte que quer se curar e a parte que quer se manter doente. Então é importante trabalhar cada uma dessas personalidades também. Aí eu recebo algumas perguntas, Henrique, como é que eu vou saber então se eu tenho algumas personalidades em desequilíbrio? É só olhar o resultado prático. Porque quando você alinha todas as personalidades com um objetivo em comum, não tem autossabotagem, e é onde a pessoa consegue vivenciar uma realidade condizente com o desejo dela. Agora, quando tem um desequilíbrio interno entre essas personalidades, é como se tivesse uma guerra civil. Nas minhas lives sobre sombra, eu costumo usar a analogia de um ônibus. Imagina um ônibus que só tem um volante
com 80 motoristas lá dentro querendo dirigir esse ônibus. Um quer virar para a esquerda, outro quer virar para a direita, um quer ir a 200 por hora, o outro quer ir a 10, o outro quer ir para lugar nenhum. Imagina a confusão que vai ficar esse ônibus. Não é assim? Não é um conflito? Sim, é um conflito. Algum motorista vai ganhar no grito. Fala assim, eu vou andar para frente. Sim. A hora que ele acha que ele está no controle, que ele dá uma cochilada, o outro que quer ir de ré, mete a mão no volante e fala, agora vamos ver. Imagina quem está olhando de fora, vai ver esse ônibus subir no meio-fio, dando ré, abre a janela, fecha a janela, vai para frente. Não é assim? Isso acontece com a pessoa que tem um corpo físico e várias personalidades. Aí quero ganhar dinheiro, quero prosperidade. Aí vem uma personalidade, meu pai falava que rico é desonesto, essa personalidade tem rejeição do pai. Não posso ganhar dinheiro, senão o pai vai desaprovar. Aí vem uma outra, não, mas se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que ajudar aquele cunhado folgado. Não, é melhor eu ficar onde é que eu estou. Aí tem a outra, não, mas se não ganhar dinheiro, o filho vai passar fome. Então olha a confusão interna. Aí a pessoa começa a ter resultado, daí a pouco começa a puxar o freio, não faz o que precisa ser feito, começa a sabotar os resultados. Isso por quê? Um desequilíbrio interno entre as personalidades, que por mais absurdo que seja para a parte racional, ou para aquela personalidade que está ganhando no grito e com a mão no volante, para outra personalidade que está envolvida com aquela dor e com aquele sofrimento, para ela tem uma verdade. E é essa que ela vai buscar correr atrás dessa realidade e vai ficar puxando o tapete cada vez que dá errado. Essa personalidade que tem menos voz para poder se manifestar é o que nós chamamos de sombras psicológicas, né? Que aí é o trabalho que eu gosto muito, aprecio muito em falar, que são esse conhecimento sobre as sombras. Então, eu sempre busco trazer em paralelo ao meu trabalho com a HQI, conteúdos para entender quais são os bastidores das nossas escolhas, do nosso inconsciente, para compreender aonde está o problema. Senão uma pessoa, por exemplo, que tem um problema financeiro, ela vai achar que a solução dela é trabalhar mais, ou esperar ter uma troca de governo, ou esperar ser reparado alguma injustiça que foi feita, ou esperar ter um aumento, ou ter mais cliente, e ela vai ficar passando uma vida procurando solução onde ela não perdeu. Agora, quando ela entende os bastidores internos da consciência dela, ela consegue saber quais são os agentes sabotadores que ela tem internamente, ela consegue ir trabalhar onde realmente tem um problema, né? Então, autoconhecimento e terapia servem para isso. O autoconhecimento para se compreender e a terapia, no caso, né, nós utilizamos a HQI como a ferramenta prática para poder trabalhar o que vai encontrar. Porque não adianta você saber onde é que está o problema e também não saber o que fazer com ele, né? Então, por isso que eu busco sempre unificar e unir esse conteúdo de autoconhecimento e de terapia, porque os dois unidos também vai facilitar muito a caminhada do dia a dia. Você falou sobre procurar na onde que não perdeu? Uhum. O que significa isso de forma prática? Sim, vamos lá. O próprio exemplo do financeiro. A pessoa está com um problema financeiro. E nós vemos que hoje as pessoas querem resultado. Elas estão buscando. Tanto é que você vê as pessoas hoje em dia cada vez mais cansadas. Ela está cansada de quê? Porque ela está lutando, só que ela não vê resultado. Por que ela está cansada? Por que ela não vê resultado? Porque ela está empregando um esforço aonde ela não tem problema. Então, um problema financeiro, por exemplo, as pessoas estão buscando dia e noite solução, tentando convencer o marido a mudar, né? Tentando convencer a esposa a mudar, esperando o chefe dar um aumento, esperando o dia que aparecer uma oportunidade, ou trabalhando mais, ou exercendo mais carga horária no trabalho. Ou seja, ela está procurando aonde não perdeu. Talvez o problema financeiro dela é uma culpa em ter se destacado mais que o irmão. É uma rejeição, um medo de ser rejeitado e desaprovado pelo pai, que desaprovava a prosperidade. Ou talvez o medo de se destacar mais do que a mãe, ou talvez o medo de inferiorizar alguém, ou o medo de que esse sucesso financeiro talvez inferiorize o relacionamento, e ela entende que tendo um resultado financeiro é igual a separar do marido, da esposa, ou seja, está procurando solução onde não perdeu. Então, quando ela busca realmente trabalhar onde tem ali talvez uma inferioridade, uma insegurança, uma carência, uma rejeição, né? Ou talvez até o problema financeiro dela é simplesmente uma projeção, apenas uma forma para que projete aquelas frustrações, essas abas não fechadas lá desde a infância, esses dilemas não resolvidos. Então, quando ela começa a procurar ali onde ela realmente perdeu, é onde ela vai empregar aquele esforço e aquela dedicação que ela tem para buscar solução, aonde realmente tem um problema. E aí é onde ela consegue, então, ver resultados de forma prática, direta e objetiva. Então, a busca pela cura ou
pela superação de qualquer desequilíbrio é você mergulhar para dentro de si, buscar esse autoconhecimento e não entrar nesse questionamento, nesse dilema, e se eu fizesse isso, fizesse aquilo, porque há uma culpa empregada, há um desgaste emocional, físico, mental e até mesmo espiritual de buscar melhorias, mas não ver soluções. Quando nós não conseguimos por nós mesmos, nós podemos buscar uma pessoa que vem nos dar essa abertura de conscientização, e a ferramenta que você oferece, que é o HQI, ela mergulha lá no passado e ela traz a consciência, traz para a consciência aquele palco com várias situações que você vai olhar mais profundamente, que antes não fazia sentido para você. E além de olhar, você dá um suporte a mais, Henrique, quando há um questionamento, poxa, eu me lembrei de tal coisa, será que o Henrique vai me dar um suporte? Ou uma rejeição. Quando nós falamos de sombras, nós não queremos olhar para as nossas imperfeições. E como a gente assimila essa imperfeição? Traz para a consciência que é saudável ser imperfeito. Nós estamos aqui em constante aprendizado. Você pode falar também sobre esse suporte e esse questionamento de ser perfeito? Sim. É um ponto muito comum que as pessoas, muitas das vezes, esse movimento de procurar aonde não perdeu, é um movimento muito comum e que muitas das vezes é até julgado. Né? A pessoa está querendo fugir dos problemas. Tal. Não, ela não está querendo fugir dos problemas, ela está querendo fugir da dor. E realmente, a dor dói, é doloroso. Só que aí é um ponto de vista errôneo achar que jogar concreto vai resolver o problema. Entende? Porque a repressão, porque não existe lixeira cósmica. Entende? Então não tem onde jogar concreto. Essa repressão só tende a aumentar a pressão para que uma hora ela vaze. Tenta represar um rio. É um fluxo natural. Você pode até conseguir por um tempo, mas vai chegar uma hora que a barreira vai estourar. E é isso que acontece quando se joga concreto. É uma falsa ilusão de solução. Então, é onde as pessoas buscam ocupações em prazeres imediatos ou procurar em falsas ilusões achando que está, não, mas eu estou buscando solução para o meu problema, né? Mas, na verdade, ela está procurando aonde não perdeu. Então, eu sempre falo, dá trabalho olhar para dentro? Dá trabalho, sim. Não engano, não iludo ninguém. É chato pra caramba olhar para dentro, dói, dá vontade de chorar, é ruim, é desconfortável, é doloroso, sim. Só que eu falo o seguinte, também dá um trabalho danado ter um câncer, dá um trabalho danado ter um problema de relacionamento, dá um trabalho danado ter um problema financeiro. Então, já que nós vamos ter problema, é melhor ter problema buscando a solução, né, do que alimentar esse problema com mais dor e mais sofrimento. Então, eu sempre falo, é melhor você olhar para essa dor e chorar por ela pela última vez. Eu levo um dilema comigo, o seguinte, eu posso até passar raiva por um problema, mas vai ser a última vez que eu vou passar essa raiva por esse motivo. Então, eu destrincho ele até o caroço para poder aprender com esse movimento, né? Porque o terapeuta também tem problema, o terapeuta também está no jogo, né? Então, o diferencial, o problema todo mundo vai ter. Isso aqui, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma terapia para mim não ter problema mais. Não, problema todo mundo vai ter. Enquanto tiver com um pezinho aqui na Matrix, vai ter um problema para ser resolvido. Acontece como que você vai passar por esse problema. Você vai crescer, ficar forte, aprender e desfrutar da solução dele, ou vai sofrer com ele. Então, a terapia, ela serve para você resolver os problemas não resolvidos, ficar forte e buscar cada vez mais solução e não sofrer com eles. Então, olhar para dentro, às vezes dói sim, só que só dói porque tem um envolvimento mental e emocional. Sim. Só dói olhar para uma rejeição do pai e da mãe lá atrás, porque quando o pai não buscou lá na escola, ou quando o pai bateu, sentiu raiva, sentiu injustiça, sentiu medo, sentiu carência. Então, só dói porque tem esses sentimentos envolvidos. Aí que entra a terapia. A HQI, ela vai trazer a possibilidade de você eliminar o envolvimento mental e emocional. Então, você pode até doer quando você olha, mas quando você usa a ferramenta, você limpa e você já sente a melhora ali na hora quando você faz a limpeza. Porque nós trabalhamos com a eliminação instantânea da informação. Então, você pode pegar para aquela mesma dor que acabou de doer, depois que você elimina, você vê como um fato.
A mesma coisa, imagina você passar na rua e ver uma pessoa deitada no chão. Normalmente ela não, esse fato é um evento. Se ela não tem um vínculo, um envolvimento com essa pessoa, vai ser só uma informação, uma pessoa deitada na rua. Ela pode se comover, tentar ajudar, mas ela não vai sofrer. Agora, se é o pai ou a mãe dela que está deitada ali, já vai ser diferente. O que mudou? Mudou o envolvimento mental e emocional. Sim. Então, é o sentimento que gera dor e sofrimento. Por isso que dói olhar. Quando você tira, o fato é apenas um fato. Ah, Henrique, eu vou ficar frio, eu vou ficar... Não, você só não vai sofrer. Quem disse que para você ter empatia, você tem que sofrer com a dor do outro? Então, esse é um ponto que eu busco sempre trazer como clareza. E a questão que você falou, como que funciona o suporte, todo o nosso trabalho, a HQI, é uma metodologia de autocura. Então, todo o trabalho é onde a pessoa consegue desenvolver uma autossuficiência, ela consegue eliminar essas informações e, consequentemente, ela promover essa mudança. Então, eu busco sempre trazer conteúdo para que a pessoa consiga, ela mesma consiga resolver. Então, a técnica é uma técnica onde ela mesma consegue eliminar, e justamente entender essas regras do jogo é onde eu busco trazer bastante conteúdo no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube, ou lives como essa aqui, que acredito que esse conteúdo possa estar tendo clareza para as pessoas. Então, sempre busco trazer conteúdos para que a pessoa entenda as regras do jogo no qual ela está inserido e possa fazer um melhor uso da ferramenta, no caso, HQI ou outra técnica, se ela tiver, como recurso para trabalhar essas questões. Existe uma questão que se chama entropia psíquica, que ela sempre caminha para a desordem. Então, quando não tem uma consciência consciente buscando organizar, essa entropia vai cair para a desordem. A sua casa estiver arrumadinha, se não tiver uma consciência consciente ali, fazendo uma ordem, buscando arrumar ela periodicamente, se você deixar ela na entropia, ela vai caminhar para a desordem. Daqui a pouco vai perder o controle. Começa, dar bicho, começa a empoeirar, isso acontece com a nossa consciência. Então, quando existe uma desordem, por exemplo, numa casa que está em desordem, dependendo da desordem, você consegue ali resolver sozinha. Mesmo que seja uma desordem muito grande, pode até te dar mais trabalho, mas você consegue. Agora, dependendo do nível de desordem, talvez você precise de ajuda. Ou para conseguir dar o primeiro passo, ou para conseguir essa ordem mais rápido. É aí que entra o papel do terapeuta. Então, quando existe uma desordem muito grande, ou uma necessidade de urgência, a pessoa está com um caso muito grave, ou uma necessidade de urgência, aí tem a opção do atendimento e o acompanhamento individual. Então, tem o formato do meu trabalho com um atendimento individual, e aí ele é moldado de acordo com a necessidade da pessoa. Então, tem cliente que, com um atendimento, fez o curso básico, já aprendeu a resolver, não precisa nem de atendimento. Henrique, já consigo caminhar sozinho. Outro fala, eu estou com uma necessidade de urgência, tem coisas aqui que eu não estou conseguindo ver, aí entra o atendimento individual. E a pessoa molda esse processo de acordo com a necessidade dela. Então, tem vários casos. Tem clientes que começam com encontros semanais e com um mês já conseguiu caminhar sozinho. Outros tem questões, que precisa ali de um encontro periódico, mensal, outro quinzenal. Então, vai depender muito da gravidade da situação. Eu tive caso de, por exemplo, uma cliente com tentativa de suicídio, com 2 ou 3 tentativas, não me recordo agora ao certo. Então, esse é um caso que já existia uma entropia muito grande. Talvez ela, para caminhar sozinha ali, pelo menos no início, seria uma situação mais dolorosa e com mais dificuldade. Ou encontros, talvez, mais longos, talvez poderia ser um problema maior que nós fizemos. Fizemos um encontro ali semanal, com 2 a 3 meses, ela já não estava tomando mais o antidepressivo dela. Então, depois a gente conseguiu reduzir encontros ali para encontros mensais. Depois de um ano, ela já conseguiu caminhar sozinha e já, assistindo uma live, já com a técnica, já dominando a técnica, já consegue caminhar. Então, o trabalho, ele sempre é moldado de acordo com a necessidade. Então, eu busco trazer conteúdos para atender a todos os públicos. Quem está com uma demanda de urgência, quem já consegue caminhar sozinho, está precisando de informação. Então, tem sempre esse processo. Periodicamente, promovo palestras online gratuitas, onde eu já ensino a técnica para a pessoa já sair praticando. Quem quer aprofundar mais tem o curso, que é um treinamento de 15 horas, onde aprende a montar um protocolo completo de autocura, a que tipo de trauma, padrão mental, emocional, o raciocínio da HQI. Então, tem todo esse material, onde ela consegue montar esse processo. Se a pessoa está precisando de ajuda, e tem o atendimento individual. Se ela quer conhecer um pouco mais sobre os bastidores, tem muito material no meu YouTube, tem aula sobre sombras, sobre condicionamento, sobre padrões mentais.
busco também trazer algumas aulas gratuitas no grupo, né, VIP no WhatsApp, onde periodicamente promovo alguns encontros com algum tema específico. Tenho meu curso de sombras na plataforma da Hotmart, né, da QIFI, onde você aprende a entender com detalhes. No canal do YouTube tem material gratuito. Então, assim, tem material para todo lado, né? Quem está buscando solução e quer resolver as questões, né? Então, sempre tem material aí. E sempre, na medida do possível, busco estar à disposição das pessoas para qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né? Busco sempre estar interagindo, e uma forma de estar próximo, porque, como eu disse, terapeuta também tem problema, então eu entendo a dificuldade prática do dia a dia. Então, é justamente por saber as dificuldades que existem que eu busco sempre trazer conteúdo para facilitar a caminhada de cada um. E se ficou alguma dúvida, pessoal, vou deixar aqui passando o WhatsApp do Henrique, o Instagram também, é só entrar lá, perguntar para ele como funciona mais profundamente o atendimento. Henrique, na sua perspectiva de atendimento de vida, é normal sofrer? É normal sentir dor? Como que a gente pode trazer essa informação que as pessoas normalizam e procuram ajuda depois de muitos anos de sofrimento? Uhum. Normal sentir dor e sofrer não é natural mantê-las. Eu penso sempre dessa linha. O universo, ele é uma seta que caminha para frente. Então, não tem como a gente dar sinal no planeta e querer descer. Então, existem leis cósmicas que regem a nossa realidade. E o universo é uma constante expansão e evolução. E tudo no universo caminha para o crescimento. Então, tudo é aprendizado. E tem dois caminhos de aprender: pelo amor ou pela dor. A dor é uma forma também de aprender. Então, são opções que a pessoa escolhe, seja de forma consciente ou inconsciente. Que tem uma outra frase que eu gosto muito e sempre coloco nas minhas postagens: escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Enquanto a pessoa não está consciente da natureza das escolhas dela, ela está escolhendo o tempo inteiro, seja de forma consciente ou inconsciente. Ou o fato de deixar de escolher também é uma escolha. Isso. Aí ela delega a realidade dela para o outro, que vai escolher por ela. Talvez a realidade que ela não gostaria de vivenciar. Então, a dor e o sofrimento é normal? É normal. Só não é natural. Né? E existem outras formas. Dá para aprender sem sofrer. E essa escolha está disponível. Né? Então, outra tecla que eu busco bater bastante, né? E trazer essa opção, porque a gente não aprende isso na escola. A gente não é doutrinado a aprender. Pelo contrário, a gente é doutrinado a sempre externar, né? Tá sempre lá fora, que é aquele movimento, procurar onde não perdeu. Então, eu busco sempre trazer essa conscientização para as pessoas saberem que essa opção está disponível, né? Que é possível aprender sem sofrer. E o seu atendimento, ele é feito online ou é presencial? Quanto tempo dura? Sim. O trabalho hoje, ele é focado 100% online. Antes da pandemia, tínhamos o trabalho presencial. Periodicamente, ainda estou buscando resgatar, fazer alguns retiros, palestras, alguns cursos presenciais, mas hoje está 100% online. Então, as palestras, os cursos, o atendimento individual. O curso de HQI, ele é um curso com aulas ao vivo em plataforma fechada. É um treinamento de 15 horas, onde o aluno aprende a montar um protocolo completo de autocura através da metodologia. O atendimento individual com HQI, ele é online também, e tem dois formatos, o atendimento e o acompanhamento. O atendimento, ele tem duração de 2 horas. Na primeira hora, eu vou rastrear informações de acordo com a realidade que você deseja trabalhar. E na hora seguinte, nós vamos usar a técnica e eliminar tudo aquilo que nós levantamos. Todos os nossos alunos e clientes têm um grupo, né, exclusivo para clientes e alunos, que é uma forma de estar próximo também, dar um suporte, né, também depois. E passo as orientações de como que ele vai dar sequência. E tem a opção, Henrique, minha situação é um pouco complicada, eu preciso de algumas sessões a mais. Então, tem opções de outros atendimentos para trabalhar a questão que é muito relativa. Como eu disse, tem cliente que com um atendimento já consegue caminhar sozinho. Outro, talvez já precisa de um suporte ali. E tem a opção do acompanhamento individual, que também é online, e aí são encontros de 1 hora. E a frequência, né, da duração dos intervalos
vai de acordo também com a demanda que deseja ser trabalhada. Então, pode ser encontro semanal, quinzenal ou mensal, vai de acordo com a sua necessidade. Então, onde durante um período de um ano eu vou estar te acompanhando e te conduzindo de acordo com a realidade que deseja trabalhar. E o acompanhamento ele é moldado de acordo com a dificuldade e a necessidade do cliente. Ah, Henrique, eu tenho dificuldade ainda para praticar. Fazemos como um mini atendimento, meia hora levantando fatos, meia hora eliminando. Ah, Henrique, eu já domino a técnica, eu quero que você só me oriente aqui, vê alguma coisa que talvez eu não esteja vendo. Então, ali a gente vai usar esse tempo para poder extrair informações. Então, nesse mês trabalha isso e isso. No outro mês a gente vai lapidando as camadas. E sobre o curso de sombras, é um curso que já está gravado. Esse fica disponível na plataforma da QIFI. Então, é um curso de 6 horas, onde eu destrincho com bastante detalhes sobre a natureza das escolhas, os padrões, né, mentais e emocionais que está por trás disso, como que nasce uma sombra, como que nasce o dilema, a questão da escala das emoções, e tem ainda um bônus de 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana. Então, além de ter o conteúdo teórico nas aulas, tem um conteúdo prático, analisando nesses 2 filmes como que as sombras se manifestam no dia a dia. Então, assim, de forma resumida, o trabalho. Sim. E, Henrique, na perspectiva do HQI, qual que é a origem dos vícios? E podemos falar de vícios de pornografia, álcool, fofoca, reclamação, vício da comida, da preguiça. Traz uma carga genética ou ela pode manifestar dependendo do acúmulo de emoções no decorrer da vida? Boa. Existe sim a herança genética que nós herdamos dos nossos ancestrais. Nós entendemos que esse é um movimento que vem como uma predisposição. Não necessariamente o que você herda você tende a carregar como um fardo na realidade. Vai ter outros fatores que vão influenciar nessa ramificação da linha do destino. Então, as escolhas que vai sendo feita e os episódios que vai vivenciando e o que vai sendo armazenado. Então, nós damos uma importância, sim, trabalhar os padrões hereditários, né, que nós herdamos dos ancestrais. Agora, o nosso foco maior é na experiência. Existe também o raciocínio, assim como existe o raciocínio da doença, também o professor Sérgio mapeou e desenvolveu através da pesquisa que ele fez, onde conseguimos também saber que tipo de trauma está relacionado com cada vício e compulsão. Os sentimentos básicos que estão relacionados a esses sentimentos são acúmulos de carências e rejeições e desaprovações, que gera inconscientemente uma busca de prazer para uma compensação por esses sentimentos. Então, toda compulsão ela é uma busca por prazer para uma compensação de um desequilíbrio emocional. Então, por isso que a pessoa, quando busca um movimento compulsório, não é para satisfazer a necessidade físico-biológica, e sim um desequilíbrio emocional. E no curso também nós ensinamos que tipo de trauma que gerou também esse desequilíbrio e que normalmente é onde que vai servir como um gatilho ou a preferência na matéria onde ela vai manifestar esses vícios e compulsões. Então, nós conseguimos também mapear a causa e eliminar. Inclusive, vício mesmo foi uma das primeiras questões que eu consegui resolver com a HQI. Eu tinha uma dependência por álcool. Então, foi uma das primeiras questões que eu consegui resolver com a HQI, eliminando os meus padrões mentais e emocionais que geraram uma necessidade compensatória de busca por prazer na bebida para compensar. E essa repetição de padrão, se a gente for analisar assim na nossa ancestralidade, quando se rompe algum vício, a próxima geração tem a tendência de não repetir esse padrão, né? Então, nós somos a porta para trazer consciência para as próximas gerações. Exatamente. Eu abordo muito esse conteúdo nas sombras, né, que são as sombras familiares. Então, da mesma forma que aquilo que a consciência individual reprime e vira uma sombra pessoal, aquilo que uma coletividade reprime também vira uma sombra coletiva. E essa sombra coletiva ela pode se manifestar numa sombra familiar, numa sombra social, numa sombra coletiva, numa sombra planetária. Então, todos os conceitos reprimidos, que no caso da sombra familiar mesmo, é aquela famosa ovelha negra da família. Então, imagina uma família, por exemplo, que reprime o uso de álcool. Então, aí, não é que a pessoa tenha que consumir para não ser reprimido. Isso está integrado. Uma coisa eu escolho não beber.
Outra coisa é, eu tenho impulso, tenho desejo, mas não bebo, seja por crença, seja por culpa, seja por valores, seja por medo, seja por qual for o motivo. Uma vez nasceu o desejo e ele não foi expresso por uma repressão, não por uma conscientização, ele vira uma sombra. Então, da mesma forma que existe uma sombra individual, existe a sombra coletiva. Então, imagina uma família de pessoas com valores religiosos, por exemplo, que reprimiram impulsos alcoólatras. Aí nasce uma consciência individual onde essa carga é depositada nela, que aí é a famosa ovelha negra da família. Ela vai ter atitudes totalmente contrárias àquilo que a família rejeitava, né? E aí é onde gera alguns desequilíbrios. Mas essa consciência é uma forma de demonstrar e integrar outras personalidades reprimidas ali até do inconsciente da família inteira. Então, toda questão que não é resolvida, ela acaba sendo empurrada para a próxima geração, que acaba nascendo ali uma consciência onde é depositada essa carga psicológica, onde ela acaba sendo projetada também. E tem algo que o HQI ele não limpe essa informação? Ou tudo é possível ser trabalhado e trazer para a consciência? Tudo é possível ser trabalhado, todas as realidades, seja uma doença, seja um comportamento. A própria física quântica ela já traz a proposta das infinitas possibilidades. E nós temos vários casos de clientes com reversão de casos que até pela medicina tradicional não tinha cura, né? E foram resolvidos. Então, assim, nós entendemos que toda realidade é possível, né? Existe alguma probabilidade menos provável? Existe, porque tudo são campos de possibilidades. Então, existe possibilidade mais provável e possibilidades menos improváveis. Mas impossíveis, nós não acreditamos que nenhuma seja impossível. Essas possibilidades improváveis ou menos improváveis, teria a ver com a vontade do paciente ou iria para outra linha de pensamento? Essa menos probabilidade, ela vai se dar pelo acúmulo de informações. Então, por exemplo, uma pessoa que já foi traída 10 vezes, qual que é a probabilidade dela ser traída de novo? Ah, bastante, porque se ela Maior não do que limpar... Sim, exatamente, percebe? Uma pessoa que tem percebo. histórico de rejeições, qual que é a probabilidade dela ser rejeitada? É Muito grande. maior, Sim. entendeu? Uma pessoa que tem um histórico de falência, a probabilidade dela falir é maior. Então, nós vamos usar a HQI para reduzir essa probabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa traz a queixa: Henrique, eu estou entrando num relacionamento e estou insegura, com medo de ser traída. Aí eu vou trabalhar nesse histórico dessa pessoa. Quantos relacionamentos você teve? 2. Já foi traída? Fui traída uma vez. Aí você pega uma outra pessoa. Eu também gostaria de trabalhar uma insegurança no meu relacionamento. Tá. Quantos relacionamentos você teve? 20. Dos 20, quantos você foi traída? 18. A probabilidade dessa de ser traída é maior do que essa outra. Sim. Vai ser mais fácil para essa que teve um histórico menor, tem menos informações, conseguir um resultado mais rápido que essa. Mas não é impossível. Não é impossível, percebe? Sim. Tudo vai se dar o quê? Porque a partir do momento que ela eliminou a história dela ali, negativa, ela reduz essa probabilidade e ela já começa a vivenciar com uma possibilidade. Claro que isso vai influenciar nas escolhas que ela vai fazer, no que ela vai tomar de decisão, né? Do que ela eliminou de conteúdo que está emaranhando ela com determinada situação. Então, tudo são campos de probabilidades. Nós vamos mapear o que está ressoando com essa realidade, vamos trabalhar e aumentar a probabilidade. Claro que ela vai alinhar atitude, escolhas e comportamentos que vai conduzi-la ela à nova realidade. Porque não adianta a pessoa fazer terapia e depois ela fazer as mesmas escolhas. Porque o que muda a realidade é fazer uma escolha diferente. Por isso que tem gente que nunca fez terapia e tem resultado. Se ela vai sustentar isso ou não, se ela vai oscilar, é outra questão, que aí tem outros fatores que influenciam. Mas a gente vê na prática a pessoa que nunca fez terapia e tem resultado. Qual que é o diferencial dela? Ela fez uma escolha diferente. Talvez ela aprendeu com a dor, mas ela fez diferente. Aí tem aquela pessoa que faz terapia, trabalha, mas quando ela é colocada em xeque, ela faz a mesma escolha. Ela vai vivenciar a mesma realidade. Então, a terapia ela serve para poder eliminar aquilo que está fazendo você ressoar com essa realidade negativa ou que talvez até te impede de fazer uma escolha diferente. Por exemplo, toda vez eu tenho dificuldade em dizer não e por eu dizer não gera uma sobrecarga e gera um movimento. Tá, então, ela já entendeu que ela precisa aprender a dizer não para parar de sofrer com determinadas situações.
aquele que já consegue dizer não sem terapia vai conseguir vivenciar uma realidade diferente. O outro que não consegue, talvez ele precise de uma terapia para eliminar a carência, o apego, a rejeição, o medo de ser desaprovada, a dependência da aprovação do outro, a insegurança. Agora já ficou mais leve falar não, né? A culpa. Então agora ela já consegue dizer não quando necessário. Então, a terapia ajudou ela a dizer não. Aí a hora que ela foi colocada em xeque, ela consegue dizer não, mudou a realidade. Percebe? Então, Percebo. Henrique, fala para nós sobre uma experiência sua ou que você já vivenciou, essa questão de não levar as situações que nos acontecem para o lado pessoal, achar que nós somos responsáveis ou tudo depende de nós. Perceber que nós somos substituíveis, sabe? Que as coisas andam sem a nossa presença, não tem aquele apego, essa questão de estar ali no controle. Sim. O controle, ele está muito relacionado também com vários sentimentos que geram a necessidade de controlar, é onde a pessoa fica engessada numa realidade. Então, vou dar um exemplo meu mesmo da minha transição profissional. Eu trabalhava antes de ser terapeuta com obras. E se você me perguntasse alguns anos atrás, eu ia falar, nossa, eu amo o que eu faço, né? Eu tô igual propaganda de casa de tinta, né? Eu tô deixando o mundo colorido, mais bonito. Só que na prática, eu era da turma do sextou. Não via a hora de chegar sexta-feira, né? Sexta-feira, e chegava assim, era um Deus nos acuda. Então, como que é um movimento prazeroso, sendo que na prática está rezando para chegar sexta-feira e na prática vivenciava desequilíbrio, transtorno, sobrecarga, não via resultado financeiro do meu trabalho, ou seja, não tinha uma real satisfação pessoal e profissional. Ou seja, a minha capacidade de escolha estava movida por um padrão interno que eu não tinha consciência. E quando eu fui fazendo bastante terapia, o que eu descobri? Adivinha com o que meu pai trabalhava? Com obras. Com obras. Então, imagina que tinha um adulto buscando uma prosperidade financeira, mas dentro desse corpo do adulto tinha uma criança interior com um monte de carência, de rejeição, busca de aprovação do pai. Então, a escolha por trabalhar na obra era como se fosse aquela criança lá gritando, olha pai, olhe para mim, trabalho igual você, sou igual você, me aprove, me aceite. Então, ou seja, o movimento de trabalhar, por isso que eu sempre falo com os alunos e clientes, não importa o que você faz ou deixa de fazer, e sim a conotação pela qual você faz. Eu trabalhava muito, mas não tinha resultado financeiro, porque eu não estava trabalhando por uma real satisfação pessoal e profissional. Estava trabalhando para buscar a aprovação do meu pai, que era projetada nos meus clientes. Claro que isso tudo é inconsciente, né? Eu não acordava e falava assim, deixa eu buscar a aprovação do meu pai hoje pintando uma parede. Né? Era inconsciente. Tanto é que eu tinha tanto trauma com ele ainda, que se me perguntasse antes, eu ainda falava, eu buscar a aprovação dele. Eu não. Depois de muito trabalho interno, muita pesquisa, muita eliminação com a HQI, me caiu essa ficha. É onde eu vi e falei assim, poxa, então não estou fazendo o que realmente me vibra. E normalmente a criança ela é sincera. Né? Qual que era meu sonho de criança? O que me fascinava quando eu era criança? Meu sonho era ser legista. Só que eu não sabia o que fazia um legista. Isso era embasado nos filmes que me inspirava, que gerava aquele desejo, aquilo que me fascinava. Só que eu acreditava que o que eu gostaria de fazer era o legista que fazia, até depois que eu descobri que era detetive. Então, o que eu gostava era desse jogo de quebra-cabeça, de desvendar mistério, de descobrir quem era o assassino e juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, isso sempre me fascinou. Hoje eu não sou detetive, né? Não sou legista. Depois eu descobri que legista era o médico que fazia autópsia. Sim. O que eu gostava era do jogo de quebra-cabeça, apesar que o legista também fazia isso. Só que eu gostava, depois que eu descobri que era ser detetive. E aí o sonho vai se perdendo, né? Ao longo, e aí vai fazendo o que aparece ou o que dá para buscar aprovação do pai ou da mãe, né? Ou o que está disponível mais fácil no momento. Aí foi onde eu fui para as obras. E depois de muita terapia, foi onde eu comecei a me encontrar. Hoje, como terapeuta, eu consigo fazer esse movimento de autorrealização pessoal e profissional, porque o que eu faço como terapeuta é basicamente o detetive da mente. Isso, então, consegui identificar. Ali, você juntar as pecinhas do quebra-cabeça, então é aquilo que me vibra. E hoje o meu trabalho, para mim, é uma real satisfação pessoal e profissional. Então, por isso que hoje, para mim, não tem hora de trabalhar e nem de descansar. Tem assim, né? Porque a gente monta a agenda. Mas se eu tiver que atender um cliente no domingo, eu atendo com maior prazer e maior satisfação. E se eu tiver que folgar numa quarta-feira e assistir um filme, descansar, ir no cinema, tá tudo certo também. Ou seja, eu consegui alinhar
com uma real satisfação pessoal, profissional. Hoje está fazendo essa live aqui, batendo esse papo. Isso é um prazer enorme estar aqui quando eu tiro uma dúvida, quando eu faço um atendimento, eu dou uma aula. Então, hoje é onde eu consegui me encontrar. Então, todo mundo tem a sua essência que vibra. Só que isso vai se perdendo justamente pela inconsciência das escolhas. Então, quando vai se resgatando, lapidando essa couraça que é envolvida nessa essência, é onde você consegue manifestar a luz da sua vontade, dos seus desejos e o que a essência gostaria de fazer. E aí tudo que você põe a mão começa a fluir. Sim. E, Henrique, quando eu falei assim sobre levar para o lado pessoal, podemos dizer também que essa repetição da história dos nossos pais, por exemplo, dificuldade no relacionamento, dificuldade em lidar com dinheiro, trazer para o lado pessoal nosso inconscientemente? Sim, porque o que acontece? Já ouviu aquele ditado que fala assim, para quem tem um martelo, todo problema é prego? Sim. Imagina uma pessoa que tem um histórico de acúmulos de rejeições. A probabilidade dela emaranhar com situações para se sentir rejeitada ou avaliar os movimentos externos como rejeição é maior, porque é o conteúdo que ela tem. Então, se a mãe se sentia rejeitada pelo pai, o pai se sentia rejeitado pela mãe, ali gerou um problema de relacionamento. Essa criança se sentia rejeitada pelo próprio pai e pela própria mãe. A primeira referência de relacionamento dela era o relacionamento dos pais. Vamos supor que tudo isso foi gerando um acúmulo de rejeições. O que vai acontecer? A pessoa vai ter uma história de rejeição muito grande e qualquer evento ela vai interpretar como rejeição. Aí ela sai na rua, dá bom dia para alguém, essa pessoa não responde para ela, o que ela vai falar? Ah, fulano me rejeitou. Talvez a pessoa não ouviu, talvez a pessoa não estava num bom dia, que não tem nada a ver com ela, talvez a pessoa era deficiente auditivo. Só que aí agora ela vai se sentir rejeitada por uma interpretação do conteúdo dela, que ela já recebeu lá desde a ancestralidade dela, ou de como que ela observou os padrões dos ancestrais, da família, e agora ela começa a se sentir rejeitada. E a longo prazo vai virando uma bola de neve. Então, aí entramos no campo das possibilidades. Qual que é a probabilidade dela emaranhar e reviver o mesmo padrão? Grande. Muito grande. E aí ela vai gerando o quê? Condicionamentos. Então, onde ela fica presa num ciclo vicioso e vai fazendo escolhas inconscientes. Ela vai falar que atender dedo podre, que não dá sorte no relacionamento, mas que nada mais do que escolhas que ela fez, mesmo de forma inconsciente, né? Porque, Henrique, a escolha, né? Não necessariamente, pessoal, deixa eu arrumar uma tranqueira para mim hoje. Apesar que tem gente que até pensa assim, principalmente se tiver algum ganho secundário, né? Mas esses aspectos são que são inconscientes. Então ela vai fazendo escolhas e reafirmando os padrões de talvez gerações anteriores. E como trabalhar na perspectiva de olhar para os nossos pais e trazer as bênçãos dele, as qualidades deles, e não trazer as dificuldades? Como nos desvincular desse emaranhado? Eliminando o que gera esse envolvimento. Vou dar mais um caso, exemplo pessoal meu. Eu cresci com uma mágoa e uma carência muito grande do meu pai. Teve vários episódios, né, que eu vivenciei. Só que uma das carências que eu tinha era de que, quando eu era criança, eu esperava o quê? Aquele pai de margarina, que levava o filho para rolar na grama, brincando com aquele cachorro peludo, né? Sim. Que a gente vê na televisão. Só que aí, na realidade prática, não era bem assim. Meu pai, o que ele fazia? Me levava para as obras, né? E me levava para a obra e ficava mostrando como é que fazia o trabalho e tal. Se eu fazia alguma coisa, chamava a minha atenção. Eu interpretava aquilo como rejeição, como frustração, como injustiça. Poxa, eu queria que ele estivesse soltando pipa comigo, ele está aqui me levando para trabalhar, ainda me dando bronca se eu fizer errado e tal. Então, ou seja, eu avaliava e interpretava com base no conteúdo que eu tinha. Nas suas emoções. Depois, sim. Lá na frente, de muita eliminação, eu vi que a maior reclamação que eu tinha era que eu tinha um pai ausente, né? E que quando estava presente não era da forma que eu queria e esperava. Depois eu fui observar que eu tive um pai presente na minha vida o tempo inteiro. Não era da forma que eu queria, por causa dos comerciais, daquilo que a gente vai vendo, né, no mundo externo e vai criando crenças e paradigmas, né, toda essa informação. Mas eu vi que ele deu o melhor com base no que ele tinha para me oferecer. Sim. Ele não teve um pai carinhoso que brincava com ele. Então, como que ele ia agir comigo se ele não tinha dados para avaliar e experiência para poder fazer isso? Ele fez o que foi possível para ele. E o que era possível? Me mostrar o que ele era bom na obra. Só que eu, esperando brincar de pipa, de alguma coisa, eu já acessava a rejeição. Achava que ele estava, né,
dando bronca, só que quando ele dava uma bronca, não é assim que faz, é assim que faz, nada mais era um adulto também buscando a aprovação da criança. Olha, eu também sei fazer, olha como eu faço direito, faça assim, que é do jeito que eu sei fazer. Era a forma que ele tinha de demonstrar o carinho dele. E eu estava tão ocupado, envolvido nas minhas carências e rejeições, que eu não pude perceber a presença que tinha ali. Né? Então, depois de muita terapia, fui vendo, né? E fui vendo o quê? Muitas das vezes a gente já tem o que a gente está buscando. Né? Só que a gente acaba fazendo uma interpretação errônea com base nos dados que nós avaliamos. E o outro, muitas das vezes, pode nos ferir? Pode. Mas lembre, se fosse nós, com a mesma informação que ele tinha, poderíamos estar fazendo a mesma coisa. Sim, repetindo a mesma coisa. Exatamente. É só você olhar quando uma criança nasce, você duvida da essência e da pureza daquela criança? Não. Que vai fazer essa criança depois desenvolver um perfil psicopata, ser um assassino, ser fazer, não entrando em julgamentos, mas só mostrando como que Sim. a transição de uma consciência pura para que gere um movimento de uma atitude que vá agredir uma outra consciência. Imagina quanto trauma não passou por aquele bebezinho até que ele transformasse nesse perfil. Né? Então, se fosse nós vivenciando a mesma experiência, poderíamos ser nós no lugar dele. Então, por isso que o trabalho é sem julgamento. Falo isso que no papel de terapeuta, eu já trabalhei várias pessoas com atitudes que poderiam ser julgadas pela sociedade. Como terapeuta, eu tive a oportunidade de entender os bastidores e o que levou essa pessoa com tanto sofrimento, o que não justifica, né, as atitudes, né, do que a pessoa fez ou deixou de fazer, que não estou entrando no critério de julgamento, de certo ou de errado, e sim como que existem fatores, experiências, envolvimento mental e emocional para que se leve a determinado comportamento. E uma pessoa, para ter uma atitude agressiva com uma outra consciência, pode ter certeza, teve muito sofrimento envolvido ali, mesmo que não justifique o que ela fez, mas que teve sofrimento. Ela não gerou esse perfil à toa, do nada ou do dia para a noite. É muito sofrimento para conseguir lesar uma centelha, uma essência divina que é embasada no amor e no crescimento. E pensando nessa história, vamos olhar para a história, o lado positivo. Conte para nós uma experiência com seu pai, com a sua mãe, que te trouxe uma qualidade, uma força que você carrega e manifesta no seu dia a dia. Hoje, de saber que padrões que eu antes levava para o pessoal e que geravam consequências negativas, né? Tinha muito conflito com meu pai, a gente, qualquer faísquinha pegava fogo. Hoje, o nosso relacionamento é muito bacana, porque não tem mais esse envolvimento mental e emocional. Tudo resultado das práticas que eu fui, né, trabalhando. Então, hoje eu consigo ver ele com outros olhos e respeitá-lo e amá-lo ele do jeito que ele é. Porque é muito fácil amar um pai bonzinho, que levou para soltar papagaio, que nunca brigou, que nunca deu uma bronca. Agora, você amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, seja quem for, com os defeitos e do jeito que ela é, né? Para isso é necessário ter um ajuste interno e trabalhar as questões individuais internas. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui do Elvésio, que ele quer saber quem é o professor Sérgio. O professor Sérgio foi quem desenvolveu a HQI. Infelizmente, ele já não está entre nós no nosso plano físico, né? Ele faleceu em 2019. Só que antes dele falecer, ele teve uma dedicação muito grande no trabalho da HQI e desenvolveu a metodologia e deixou ela aí, né, redondinha para a gente estar praticando e ajustando a consciência. Então, o professor Sérgio foi meu grande mestre aí, com quem eu tive a oportunidade de aprender, né, e me formar como terapeuta, e é uma pessoa iluminadíssima que foi muito importante aí na minha jornada e na minha caminhada. Henrique, adoramos a live. Fique à vontade para falar sobre o seu trabalho, se você quer dar alguma dica, fale para nós. Vou deixar aqui passando seu Instagram, o seu WhatsApp também. Fique à vontade para complementar algo. Bom, só tenho a agradecer, né, pelo carinho, pelo prestígio de todos aí, tanto que assistiram ao vivo ou quem estiver assistindo a gravação, né? Então, é um prazer imenso, né, estar aí podendo trocar, partilhando essas informações com vocês. Quem tiver alguma dúvida, eu estou sempre aí receptivo aí para poder esclarecer dúvidas, para entrar em contato com vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, me chama no privado, né? Quem quiser conhecer o trabalho, tem meu canal do YouTube, tem muita aula gratuita lá disponível, tem vários temas, então dá uma olhadinha naquele que te chame a atenção. Quem quiser conhecer sobre HQI,
entre em contato, que eu tenho um grupo VIP, onde eu sempre posto conteúdos exclusivos, aulas ao vivo. Quem quiser saber do curso HQI, eu já abri as vagas para a próxima turma, vou estar iniciando uma nova turma no dia 12 de novembro, então começa a próxima turma do curso. É um curso ao vivo, com aulas ao vivo, em plataforma fechada, é um curso apostilado, então onde você vai aprender a montar um protocolo completo de autocura com HQI. Quem quiser conhecer sobre as sombras, tem várias aulas gratuitas sobre sombras no meu canal do YouTube. Quem quiser aprofundar, tem o curso de sombra na plataforma da Kiwify. Quem quiser o link, pode acessar no meu Instagram, ou pode me chamar no privado também. Quem quiser conferir depoimentos de quem já passou por experiência, coloca lá no Google, lá, Henrique Souza HQI, vai aparecer o meu perfil, tem vários comentários, mensagens de carinho lá de vários alunos e clientes que passaram, compartilhando um pouco sobre a experiência. E quem quiser passar por atendimento ou acompanhamento individual, pode me chamar no privado também. A gente pode estar agendando o seu encontro individual, onde a gente vai trabalhar no 1 a 1 a sua camada que você deseja trabalhar, né? E no mais, agradecer aí pelo carinho, pelo seu convite. Priscila, estou aí sempre à disposição, tá? Se quiser bater um papo, estou aqui à disposição. Só chamar que a gente agenda. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Eu que agradeço, Henrique. Me espera aí nos bastidores, por gentileza. Tá bom? Um grande abraço para você. Gratidão. Até mais. Pessoal, quero agradecer imensamente por cada um que ficou até o final da live. Quem gostou, curte, comenta o que achou da abordagem do Henrique. Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar também. Muito interessante a live, muito interessante aprender constantemente. Agradeço a todos aqui que ficou até o final, Ahá, Humberto e todos do chat. Um grande abraço e até a próxima live. Espero vocês. Tchau, tchau. Estamos aqui. Amanheceu o dia e hoje estamos prontos para despertar? Nossa alma se abre e algo dentro de nós desperta, transforma-se. Buscamos no horizonte encontrar novos caminhos, o caminho que nos leva para dentro de nós. E ao trilhar esse caminho, encontraremos no final o tão sonhado bosque sagrado.